Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Cuiabá, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste sábado, Goiás e Cuiabá se enfrentam pela Série B do Campeonato Brasileiro e neste vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, a arbitragem, o retrospecto entre as duas equipes, todos os dados envolvendo Goiás e Cuiabá. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com a sua audiência. Ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Estamos caminhando para os 11 mil inscritos, deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. E o WhatsApp é o 99402 7562. Vamos ao serviço do jogo de Goiás e Cuiabá. Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada. A partida acontece neste sábado, dia 19 de julho, às 16 horas, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A transmissão em vídeo será da ESPN, da Rede TV, da Disney Plus e também do canal Desimpedidos no YouTube. A campanha das duas equipes, vamos agora conferir o que cada um deles fizeram até agora dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem 33 pontos, é o segundo colocado, em 16 jogos foram 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O time esmeraldino tem 69% de aproveitamento. A equipe do Cuiabá tem 25 pontos, ocupa a quinta colocação, terminou a última rodada em quarto lugar. Mas como o Remo jogou e empatou, o Cuiabá caiu para quinto. 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 52% de aproveitamento. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futebol de Goiás e suas histórias: 16 jogos na história, 8 vitórias do Goiás, 6 vitórias do Cuiabá, 2 empates, 18 gols esmeraldinos, 13 gols cuiabanos. E a arbitragem para o jogo deste sábado vem de Santa Catarina. Gustavo Ervino vai apitar o jogo. Gisele Casaril e Alex dos Santos serão os auxiliares. No VAR, o carioca Carlos Eduardo Braga. Então essas aí as primeiras informações e a gente vai entrar agora nas formações das duas equipes. Qual deve ser o provável Goiás, qual deve ser o time do técnico Guto Ferreira para esse jogo no estádio da Serrinha. Vamos começar pelos mandantes, vamos começar pelo time esmeraldino do técnico Wagner Mancini. Mancini tem alguns desfalques que já vêm desfalcando a equipe nas últimas rodadas: Lucas Ribeiro, Rafael Gava, e tem um novo desfalque para esse jogo, o Wellington Matheus, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, ele tem a volta do Jajá, que cumpriu suspensão, a volta do Aloísio, que também cumpriu suspensão, e o Benítez, que passou aí por uma intertemporada e volta a ficar à disposição do treinador esmeraldino. O Goiás, para esse jogo de logo mais contra a equipe do Cuiabá, com Tadeu no gol, né, goleiro que completou 350 jogos na partida contra o Atlético Paranaense, Diego Caito, Messias, Tite e William Lepo. É a defesa que vem jogando regularmente na equipe alviverde. Marcão e Juninho, ali na meia, eu que coloquei essa dúvida, né? O Mancini não divulgou a escalação entre Moraes e Rato. Não acredito que o Vitinho vai ocupar essa posição. E o Gonzalo Freitas, o próprio Mancini, na entrevista coletiva, citou que ele não irá com um esquema de 3 volantes para esse jogo contra o Cuiabá. Então, penso que Moraes ou Rato desempenharão essa função. Lá na frente, coloquei outra dúvida entre o Jajá e o Moraes, que pode ser que ele jogue com o Moraes no meio e o Jajá na ponta, pode ser que ele jogue com o Rato no meio e o Moraes na ponta. Se o Moraes for para a ponta, é a tendência que o Pedrinho vem para a direita e o Moraes joga na esquerda, com o Anselmo Ramon, o centroavante, o Goiás aí num 4-3-3. Agora vamos conferir a equipe do Cuiabá, do técnico Guto Ferreira. Guto Ferreira que teve uma passagem pelo Goiás. Olha só, o time do Cuiabá também tem os seus problemas e seus retornos. Os laterais esquerdos, Marcelo e Sandro, estão fora do jogo. Já o Alain Pereu, Lucas Mineiro e Caleb, jogadores que cumpriram suspensão automática, estão de volta à equipe do Dourado. O provável Cuiabá para enfrentar o Goiás, com Matheus Pazinato no gol, Mateuzinho, Bruno Alves, Empereu
e Léo Ataíde, zagueiro, lateral direito improvisado na esquerda, Caleb Denilson e Lucas Mineiro, pode ser, e o Max, né, um quarteto aí de meio campo, pode ser que ele mude essa situação também, colocando o Carlos Alberto de um lado, o Juan Christian de outro, o Alisson Safira no meio e tire um dos volantes. Né, existe também essa possibilidade. Essa é a provável formação do Cuiabá, certo? Então temos aí num 4-4-2, pode ser que lá no ataque eu coloquei uma dúvida entre o Carlos Alberto e o Juan Christian, mas pode ser que os dois atuem e aí ele tire um dos volantes e o Cuiabá atue num 4-3-3. Então vamos agora falar aqui um pouquinho da expectativa para esse jogo, né? Algumas situações que a gente precisa ponderar. O Cuiabá quebrou uma sequência grande de resultados ruins, né? Não vencia 4 rodadas, conseguiu ganhar na última rodada do Amazonas na Arena Pantanal. O Goiás, que vem se desempenhando muito bem fora de casa, mas dentro da Serrinha perdeu rendimento nas 2 últimas rodadas, tanto que ele perdeu para o Atlético e empatou com a equipe do Criciúma. Então o Goiás tenta voltar a se afirmar dentro da Serrinha e o Cuiabá tentando engatar uma sequência positiva para este duelo. O técnico Wagner Mancini ele tem alguns desafios para esse jogo, né, em se tratando de um jogo dentro de casa, onde muito provavelmente o Cuiabá não vai se atirar para cima do Goiás, não vai dar ao Mancini o que ele mais gosta, que é um adversário vindo para dentro, que é um adversário oferecendo espaços, que é um adversário oferecendo contra-ataque. E penso que o Guto vai dar uma segurada no time dele, mesmo que tenha uma posse de bola até interessante, mas ele não vai soltar o seu time para cima do Goiás. E as equipes que têm feito isso, o Goiás tem encontrado muitas dificuldades dentro da Serrinha. Os jogos contra o Volta Redonda foi assim, contra o Atlético foi assim, contra a equipe do Criciúma também. Então o Mancini, eu penso que além de substituir o Wellington Matheus, que está suspenso com o 3º cartão amarelo, ele precisa encontrar alternativas táticas para que esse time seja criativo, para que esse time consiga ter um bom desempenho contra o adversário, com a posse de bola. Né? O Goiás tem uma posse de bola mais qualificada e não sofrer tantos contra-ataques como sofreu nos 2 últimos jogos na Serrinha, contra o Atlético e contra o Criciúma, em determinados momentos do jogo. O Goiás a todo momento sofrendo contra-ataque. Isso é muito perigoso, né? Tanto que os resultados foram negativos nas 2 últimas vezes em que jogou em casa. Então o Mancini tem esse desafio, vamos ver o que ele vai construir para hoje, porque ele precisa construir algo diferente do que foram as últimas rodadas, né? Inclusive nessa capacidade de retenção de bola. Para mim isso é algo que ele tem que atacar imediatamente. O Goiás precisa ter uma maior capacidade para retenção de bola com qualidade. Né? Não aquela posse de bola que o Goiás teve contra o Criciúma e o Atlético, que ela era muito mais perigosa para o Goiás do que para o adversário, pois a todo momento você oferecia o contra-ataque para o adversário. Eu imagino que o Jajá vai entrar no ataque, até por uma filosofia do Mancini, ele não é de fazer muitas mudanças radicais, e ali no meio eu fico entre o Moraes e o Wellington Rato, talvez até o Moraes, por fisicamente estar à frente do Rato, começar o jogo. Mas não imagino que vá fugir muito disso a escalação do Goiás para esse duelo contra a equipe do Cuiabá. Matematicamente um jogo muito importante para o Goiás. Retomar a liderança é uma possibilidade? Mas existe algo muito mais palpável. Se o Goiás ganhar, é certo que ele vai abrir a pontuação ainda mais para o 5º colocado. O Goiás fechou a 16ª rodada com 8 pontos de vantagem para o 5º. Se vencer este jogo, ele terá pelo menos 9. Pelo menos 9. Já é garantido. Isso se o Avaí vencer o jogo contra o Vila. Se o Avaí não vencer, aí pode ser de 10 ou até 11 pontos a vantagem do Goiás para o 5º colocado. O que seria um grande benefício para o Goiás nesse momento do campeonato, né? Nem encerrar o primeiro turno e já colocar pelo menos 9 pontos de vantagem no 5º colocado. Porque o 5º é o que pode tirar o Goiás da Série A. O Curitiba não pode tirar o Goiás da Série A, mas quem está em 5º lugar pode. Então, eu acho que o Goiás tem que mirar isso, né, em ter uma distância confortável para o 5º colocado. Lá na frente, quando entrar a reta final, se o Goiás já tiver o seu acesso encaminhado, ele briga pelo título. Vai ser natural brigar pelo título. Mas neste momento, quanto mais o Goiás conseguir se distanciar ou manter uma distância grande do 5º colocado, é o ideal para a equipe alviverde ir pavimentando
o seu acesso para a Série A no ano de 2026. O Goiás ainda não nos traz aquela grande confiança nos jogos dentro de casa, mas eu acho que o Goiás também não vai ficar numa sequência eterna de resultados ruins jogando na Serrinha. Até porque o Goiás vinha muito bem dentro da Serrinha, né? Penso que o Goiás tem mais condições de vencer o jogo do que a equipe do Cuiabá. É um jogo difícil, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O Cuiabá é um time que muito provavelmente vai brigar pelo acesso até o final, então só isso já deixa claro aí a força da equipe mato-grossense, mas mesmo assim eu projeto um Goiás favorito para esse jogo de logo mais no estádio Ailê Pinheiro. E você, né, torcedor esmeraldino, como é que você vê essa partida, como é que você enxerga essa partida, qual seria a sua formação para enfrentar a equipe do Cuiabá? Fala aí pra gente nos comentários, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.